E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Cris, já começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, rapaziada, hoje não, né? Eu já tinha gravado o vídeo. Hoje tem guerra de gruta pra quem sabe, né, tropa? E eu tô querendo recrutar algumas pessoas pra jogar a guerra de gruta. Quem for disponível, eu tô precisando de curandeiro, fugaz, e um cara bom pra roxo. Então, rapaziada, quem foi, rapaziada, manda nos comentários, dá like, se inscreve no canal, rapaziada, pra vocês me ajudar a crescer aqui nesse YouTube aqui. Esses vídeos que eu tô postando aqui de primeira. Se vocês me seguir aí, mas lembrando, para entrar na guilda tem que ser inscrito. Então, bom, falou, rapaziada. E é isso. Falou, bye bye.